Era noite de lua minguante, daquelas em que o breu engole até o brilho do olhar. O silêncio da mata era cortado apenas pelo canto distante dos bichos noturnos. O caseiro, velho conhecido da região, estava sentado ao redor da fogueira com outros homens do mato, depois de um dia inteiro de caçada. Foi aí que ele resolveu contar um caos que, segundo ele, até hoje não tem explicação. Disse que foi no sertão profundo do Maranhão, num povoado onde o tempo parece ter parado. Era uma noite como aquela, e ele estava sozinho numa trilha que só os mais antigos sabiam andar, quando de repente ouviu um som que não era de bicho, nem de gente. Era um assobio fino, comprido, que arrepiava até os ossos. O velho parou, escutou de novo, e o som estava mais perto. Tentou olhar em volta, mas não viu ninguém. Nem pegodó, nem vulto. Só aquele som cortando o ar. Ele disse que continuou andando, mais rápido, mas o assobio o seguia como se estivesse flutuando no vento. Quando virou uma curva da trilha, deu de cara com uma coisa que ele jura por tudo que é mais sagrado. Uma mulher, vestida toda de branco, com os pés flutuando uns 2 palmos do chão, e o rosto escondido por um véu. Ela não se mexia, só ficava parada, no meio da trilha, como se esperasse ele chegar. O caseiro, homem de coragem, disse que naquele momento o medo tomou conta. Tentou dar meia volta, mas quando se virou, a mulher estava ali também. Como se tivesse se duplicado, ou se teletransportado, ele não sabe explicar. O assobio parou. O silêncio foi tão forte que dava para ouvir o próprio coração batendo. Ele fechou os olhos e começou a rezar tudo que lembrava. Quando abriu, não tinha mais nada. Nem mulher, nem assobio. Só o som dos bichos voltando, como se o mundo tivesse dado pause e depois play. Quando chegou na casa onde estava hospedado, o velho do local olhou para ele pálido e disse: "Tu viu a dama da trilha, né? Ela aparece para quem tá perto demais da morte." O caseiro nunca mais contou que, nos dias seguintes ao encontro com a dama da trilha, começou a ter sonhos estranhos. Em um deles, estava andando por um cemitério antigo, onde os túmulos eram todos cobertos por raízes grossas, e no meio da neblina, ela aparecia de novo, a mulher de branco, flutuando, mas dessa vez, ela estendia as mãos para ele, e quando ele tentava correr, as pernas não obedeciam. Acordava suando frio, com o coração disparado, e sempre no mesmo horário, 3:30 da madrugada. O velho curandeiro da vila disse que isso era sinal de chamado, que o espírito queria alguma coisa dele. Mandou ele voltar no lugar onde viu a aparição e deixar uma oferenda, fumo, pinga e uma vela. Ele relutou, mas acabou voltando, acompanhado por 2 amigos e armado até os dentes. Mas o clima do lugar era outro. Disse que a mata estava diferente, o ar mais pesado, como se tivesse um clima de luto. No ponto exato onde viu a mulher, encontrou algo que nunca esqueceu. Uma boneca velha, feita de pano, pendurada num galho com um pedaço de cipó, como se fosse enforcada. O pano estava rasgado, manchado de barro e sangue seco. Não teve coragem de tocar, só colocou a oferenda no chão, acendeu a vela, rezou um Pai Nosso e voltou de costas, como o curandeiro mandou. Disse que, ao dar o último passo fora da trilha, a vela se apagou sozinha, sem vento, sem nada. Aquilo gelou o sangue dele. Desde então, os sonhos pararam, mas, segundo ele, até hoje, se escuta o assobio na mata, principalmente quando alguém novo entra na região sem pedir licença. E é sempre o mesmo som, fino, contínuo, do tipo que entra pelos ouvidos e arrepia a espinha. O povo acredita que a dama era uma mulher que foi traída e assassinada naquele caminho, muitos anos atrás,
e que o corpo dela nunca foi encontrado. Dizem que ela aparece para lembrar que o sangue dela ainda clama por justiça e que cada pessoa que ignora o aviso paga com a própria vida. Quer que eu continue com mais revelações do caseiro ou uma segunda parte do caso? O caseiro achou que, ao fazer a oferenda e respeitar o ritual, tudo tinha terminado, mas o desfecho dessa história ainda guardava um último suspiro do além. Passaram-se alguns meses em silêncio, e ele voltou à vida normal, caçando e seguindo as trilhas que conhecia desde menino, menos aquela, claro, que ficou conhecida como Trilha da Dama. Mas numa tarde chuvosa, enquanto descansava na varanda do rancho, recebeu a visita de um rapaz que dizia ser neto de um antigo morador daquelas terras. O jovem tinha o olhar inquieto, como se procurasse respostas. Disse que estava atrás de uma história que seu avô contava antes de morrer, sobre uma mulher que desapareceu grávida, e que todos da vila acharam que ela tinha fugido com um amante. Mas o velho, em seu leito de morte, confessou que a mulher foi morta pelo próprio marido e enterrada numa trilha, porque a criança que ela carregava não era dele. Aquilo bateu como um trovão na mente do caseiro. Era o mesmo local, a mesma época. A mulher podia ser a tal dama da trilha. Movido por um misto de medo e senso de justiça, o caseiro decidiu ajudar o rapaz. Voltaram ao lugar, agora com mais preparo, ferramentas e fé. Cavaram com cuidado, exatamente no ponto onde a boneca pendurada fora vista meses antes. Depois de algumas horas, encontraram ossos humanos, pequenos fragmentos de tecido ainda agarrados ao esqueleto, e por fim, o que parecia ser um cordão com um pingente em forma de estrela. O rapaz reconheceu na hora. Era da avó desaparecida. A notícia se espalhou pela vila como fogo em palha seca. A polícia local levou os restos para análise e confirmou. Os ossos eram de uma mulher jovem, morta há mais de 40 anos.